A atividade 1, que está na página 80, ela discute sobre um texto que está logo atrás, está na página 78 e 79. A atividade 1 pergunta o seguinte: de acordo com o texto estudado, explique o que foi o sebastianismo. Eu acho que o texto não explica direito o que foi o sebastianismo. Então vamos entender. Dom Sebastião, que é esse bonitão que aparece aí, era rei de Portugal. Só que, levado a várias crenças religiosas, ele queria continuar dominando os mouros. E numa dessas batalhas ele acaba desaparecendo. E aí Portugal se vê numa situação bem complicada, porque Dom Sebastião não deixa nenhum herdeiro ao trono. Quem sobe ao poder é Filipe II, que é esse bonito que aparece aí no cantinho, e que já era rei da Espanha e se torna também rei de Portugal. Portugal, então, se vê numa situação muito difícil, porque ele perde o herdeiro e ainda perde a coroa. E aí, então, cria-se em Portugal a ideia de que há uma esperança de futuro, esperar que aquela situação que eles eram governados por um outro rei ia acabar. Essa esperança é que um dia Dom Sebastião voltaria, que ele não estaria realmente morto. E então isso cria uma corrente de pensamento, de crença, que é chamada de sebastianismo, que defende a ideia, que acredita que Dom Sebastião iria voltar. Aí então a nossa resposta fica assim: o sebastianismo foi a crença de que Dom Sebastião poderia estar vivo e que voltaria a Portugal. A atividade 2 pergunta o que foi a União Ibérica. Quando Filipe II está com as duas coroas na cabeça, coroa de Portugal e de Espanha, este período é chamado de União Ibérica. Está lá no terceiro parágrafo, em destaque, falando que é um período bem turbulento. E aí, a nossa resposta fica: foi o período de 1580 a 1640, quando o rei Filipe II da Espanha também governou Portugal. É importante dizer que os dois países não se uniram. Eles tinham o mesmo governante, mas eles não se uniram. Neste período, a coroa não deu a devida atenção às colônias lusitanas. A atividade número 3, que está na página 81, já questiona qual o impacto direto da União Ibérica provocou na produção do açúcar em solo brasileiro. Nossa, aí isso é mais complicado. Vamos pensar? Esse daí é o nosso amigo Filipe II. Ele tinha na cabeça duas coroas, a coroa de Portugal e a coroa da Espanha. Só que, enquanto Portugal era aliado dos holandeses que participavam da produção e do refino do açúcar brasileiro, a Espanha era inimiga. Quando então Filipe começa a governar Portugal, os holandeses se tornam inimigos de Portugal e a produção de açúcar poderia ficar desestabilizada. Os holandeses, então, criaram uma companhia que fazia o comércio com as Índias. E essa companhia percebeu que iria lucrar bastante se ela dominasse o Nordeste açucareiro. Nesse mapa aí, em roxinho, está a região que foi de domínio holandês. E as setas mostram os ataques holandeses ao Nordeste. Percebam que Salvador também foi invadida, mas que essa invasão não deu certo, não. Ao contrário do que acontece ao norte, em especial na cidade de Recife, em que o domínio holandês foi muito importante. E por quê? Como que os holandeses se mantiveram nesse lugar? Primeiro porque, como já foi falado nas outras questões, Portugal nessa época não ficou muito, não deu devida atenção para suas colônias, principalmente para sua principal colônia, que era o Brasil. Segundo, porque os holandeses foram bem inteligentes e eles estabeleceram relações de amizade com os senhores de engenho. Como fazer amizade com os senhores de engenho? Ora, permitindo principalmente dinheiro, dando empréstimos e empréstimos para que eles restaurassem os seus engenhos. Os, os holandeses leiloaram aqueles engenhos que estavam jogados na região. Eles permitiram a liberdade de culto, com isso atraindo alguns judeus
principalmente, que viviam perseguições na Europa, atraindo para a região. Modificaram a cidade de Recife, fazendo grandes reformas urbanas. E, dessa forma, eles acabaram modernizando a produção do açúcar. Bom, tudo ia mais ou menos bem quando, em 1640, a restauração portuguesa. O que isso significa? Significa que o trono de Portugal passa para um novo rei, que é português, que é Dom João IV, esse bonito aí, da dinastia de Bragança. O que isso acontece? O que isso faz, então? Os portugueses, eles passam a fazer um acordo diplomático com os holandeses, já que os holandeses eram seus amigos, né? Bom, eles fazem um acordo diplomático, os holandeses e a Companhia de Comércio das Índias começam a perceber que era acabar perder o dinheiro que eles tinham emprestado para os senhores de engenho, que os senhores de engenho não iam pagar não, já que o Nordeste vivia uma grave crise, que era uma crise gerada também pela produção de açúcar, que não ia bem. Então, os holandeses passam a cobrar dos senhores de engenho. E os senhores de engenho não acham isso muito bacana, não, né? Como os portugueses tinham um acordo diplomático com os holandeses, eles não poderiam enviar tropas para o Nordeste e entrar em conflito com os holandeses. Os senhores de engenho, então, passam a reagir e a expulsar os holandeses do Nordeste. Essa insurreição é chamada de Insurreição Pernambucana e ela aconteceu em 1645, quando Maurício de Nassau, que fez o domínio holandês, já não estava aqui mais, e ela finaliza em 1654 com um acordo diplomático que faz com que os portugueses pagassem uma dívida para os holandeses, eles não pagaram, teve um outro acordo depois, mas isso não vem ao caso. Aí, o que acontece com a nossa resposta? A resposta está lá no sexto parágrafo, falando que os holandeses trouxeram para o Brasil técnica de refino do produto, fazendo com que fosse mais fácil armazenar, transportar e vender o açúcar e aumentando a qualidade do açúcar que era produzido aqui. A resposta, então, fica assim. Como os holandeses trouxeram novas técnicas de refino, o açúcar produzido no Brasil se tornou de grande valor no mercado internacional. A atividade 4 pergunta o que foi a insurreição pernambucana. A gente já viu, né, no slide passado do que foi. A resposta também está no sétimo parágrafo, que fala que foi um movimento organizado pelos senhores de engenho da região de modo a acabar com o domínio holandês, o que acaba acontecendo em 1654. É isso, finalizamos. Deu certo? Essa correção foi legal para você? Então, curte nosso vídeo e inscreva-se no canal.